e grande é o teu nome em poder, amém? É sobre esse nome que inspira o nosso louvor que nós vamos cantar agora. Na quinta-feira passada, foi dia 9, eu tive um problema de glicemia, nunca tive diabetes, nunca aconteceu isso aí. De repente ela chegou a 600 e eu vou colocar 3 pontos aqui bem rapidinho. Primeiro que o hospital não conseguia fazer abaixar, ao contrário, mesmo que ele sentasse só seguro. Eu fui levado para um quarto, um quarto na parte de baixo do hospital, e ali eu fiquei tomando soro, e algumas coisas não estavam acontecendo. Diz que era delírio, coisas que eu via acontecendo aí, as pessoas falavam que era delírio, e não conseguia falar com ela, minha voz não saía. Eu via coisas acontecendo, e ali da quinta, sexta e sábado, eu recebi alta no sábado ainda com 300 de glicemia, ainda estava com 300 ainda, não havia abaixado o total. Mas eu, um local onde as enfermeiras, os chefes de enfermagem, todos espíritas, e eles encerrando o sábado, fazendo trabalho ali no mesmo local. Fazendo trabalho espírita ali.
mesmo local. E eu estava amarrado àquele cordão do soro, mas quando eu consegui levantar, fui tomar banho, eu levantei e repreendi em nome de Jesus. Está repreendido. Não haverá caos, não haverá mal sem causa. Não haverá mal sem causa. Está repreendido em nome de Jesus. Falei que a chefe da enfermagem, falei, eu não sou contra a religião que se exerça ou faça alguma coisa, mas eu sou pastor, não aceito que falem mal de pastor. Tinha uma pessoa lá e ele sumiu. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Ele saiu resmungando e saiu para aquela porta fora, e aquele senhor fazendo coisas ali, magias, e eles dançando em volta e fazendo aquelas coisas, correndo rápido para que a gente pudesse estar fechando. Todo mundo teve alta, viemos embora para casa. E em casa, aquela comida, né, bem fraquinha, bem, né, toda hora furando o dedo, tomando insulina, tudo. Hoje, pus minha cara no pó, o selo, 7 horas da manhã, e falei, Deus, eu não aceito isso aí. Não pode ser assim. Aí recebi visita lá do Embu das Artes, um sobrinho, né, sua família, minha esposa fez o almoço, eu falei assim, eu vou almoçar da mesma forma que eles estão almoçando. Coloquei tudo que eu tinha direito no prato. E minha esposa e a minha filha, Neila, nem olhava para mim. Na visita, né? Porque, sabe, segurando, né? E tudo. A fruteira estava lotada de fruta. Mas você pode comer uma fruta. Não é uma fruta de meia hora. Uma fruta no intervalo do almoço para a janta. Uma fruta. Mas que era fruteira? E eu disse assim, na hora da refeição, eu falei, eu quero falar uma coisa aqui para 2 pessoas. A partir de hoje, eu não tomo insulina mais. Não faz 10 dias ainda, hein? Eu estou dentro da faixa ainda. A minha visão não voltou ainda, né? Quando eu cheguei em casa, eu peguei o óculos para ler, eu não conseguia enxergar. Eu tirei o óculos e minha vista estava normal, né? Não conseguia enxergar de longe. Depois ela voltou a ficar embaçada de novo, né? E ela está ainda embaçada, eu estou meio zonzo. Me alimentei, comi tudo que tinha direito, fui ao volta com cachorrinho. Daí 2 horas eu fui lá, peguei a glicemia, medi 98. Porque estamos 160 no mínimo, né? 98. Falei, glória a Deus, 98. Né? E eu agradeço a oração de vocês. Estou ainda recuperando, minha esposa não pôde vir. Eu falei, não, eu vou colocar assim mesmo. O irmão falou, você é devagarzinho, né? Eu falei, 50, 60. Mas, muito obrigado. Deus abençoe. Quero dizer só 2 coisas, né? Primeiro, quando eu cheguei em Jundiaí há 20 anos atrás, um vizinho em frente, as primeiras palavras que eu ouvi em Jundiaí foi: ó, toda profissão começa com P, não presta. Eu falei, bom, ainda bem que tem professor, pedreiro, outras coisas também. Ele sabia que eu era pastor, que era casa pastoral, e me recebeu desse jeito. Hoje ele é crente. E outra coisa, Zé, é o seguinte, sabe o que aconteceu com você? Culpa de quem? Adão e Eva. Eles podiam comer de todos os frutos, não podiam comer só um. Eles comeram o que não podia, agora a gente pode comer só um, não pode comer mais os outros. Inverteram o negócio, né? Mas eu quero orar agora, não só pelo pastor José Camilo, mas por você, que está doente, ou que deixou alguém doente em casa. Quero convidar você a vir aqui. Eu quero orar em nome de Jesus, porque esse é o nosso recurso, né? A oração, a Bíblia diz que nós devemos orar por enfermos. Se você está enfermo, deixou alguém enfermo em casa, vem aqui. Eu quero orar com você, em nome de Jesus, sai do seu lugar. O pastor Camilo está contando um testemunho de ter passado muita dificuldade. E ele estava falando aí, eu vou morrer. Eu falei, eu também vou. Né? Uma hora a gente vai mesmo, mas
Nós cremos no poder de Deus. Então vem aqui, se você está doente, deixou alguém doente em casa, eu quero interceder em nome de Jesus por você, colocar diante de Deus. Nunca a gente deve abaixar, desistir de crer. Nunca. Nunca desista de acreditar que Deus faz, que Deus age. Os hospitais estão cheios de testemunhos. Os médicos hoje estão reconhecendo que a fé faz uma diferença enorme. Estão reconhecendo também que há curas que eles não podem explicar. E é por isso que eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Liliane. Vou lembrar do irmão Daniel. Eu liguei para ele agora à tarde, ele estava no hospital. Não sei se alguém já tem sido, acho que não veio, né? Já está bem? Está no hospital ainda, estava em atendimento lá. Vamos orar por ele, ele passou mal essa semana. Nós queremos interceder. Quero convidar vocês a ficar em pé. Ficar todos em pé. Vamos colocar diante do Senhor todas essas pessoas que estão sendo mencionadas aqui. É Liliane, o nome da Liliane, José, o Pedro, a Rosa, o irmão Daniel. Eu quero entender. Vem cá, pastor Tito, vem orar aqui. Eu só não queria fazer nada hoje no culto, né? Vai orar pelos enfermos agora, em nome de Jesus. Vamos colocar diante do Senhor. Tá bom. Vamos lá. Deus santo e eterno, o Senhor é um Deus bom e misericordioso. O Senhor cura as nossas vidas, ó Pai bendito. Aqui está o teu povo na tua presença, ó Deus, e tantos nomes, ó Pai, a Liliane, José e muitos outros, ó Deus, que se foram falados aqui nesta noite. E o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a sua estrutura, o Senhor conhece o seu corpo. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus que tem poder, ó Pai bendito, para transformar esses órgãos, sangue. Que o Senhor possa transformar, ó Pai bendito, ossos. Que o Senhor possa curar pâncreas, ó Pai bendito. Que o Senhor possa pôr a tua mão santa sobre a vida de cada um que aqui está. Possa visitar o Daniel onde ele estiver, ó Pai, fazendo esses exames. Cura, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Esse nome tem poder, poder sobre toda enfermidade, sobre todo problema, sobre toda dificuldade. E nós estamos aqui reunidos como igreja, ó Pai, sabendo que o Senhor é poderoso. E nós cremos, ó Deus, neste poder, no poder do nome de Jesus Cristo. Esse nome tão poderoso que cura toda enfermidade. E é neste nome que nós repreendemos toda enfermidade e cremos na cura no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Em nome de Jesus. Nós tivemos essa semana, na sexta-feira, uma reunião com os pastores e com a pastora Érica. Nós tivemos um momento muito gostoso na sexta-feira. Lembre-se de orar por nós, pelos pastores e a pastora Érica também. Marcos capítulo 7, abra a sua mão, a sua Bíblia. Como o Aldo aqui está passando, né? Ó, o Aldo está cuidando da melhor Bíblia do Brasil, tá? Essa aqui, a Bíblia do Jubileu. Se você ainda não tem, adquira uma, está baratinho, uma Bíblia muito boa. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler os 23 primeiros versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Os 23 primeiros versículos. Diz assim: e reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros,
e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar, isso é, sem lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderíeis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi vós todos e compreendei. Ouvi vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Eu quero só repetir o que Jesus diz aqui no verso 6. E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Quero convidar você a orar comigo. Senhor, nós queremos louvar teu nome, porque pudemos participar, estamos participando deste culto de adoração que tem abençoado a nossa vida. E queremos agora pedir que o Senhor continue nos abençoando com a tua palavra. Nós queremos ouvir tua voz, queremos nos render ao Senhor, queremos ser orientados, dirigidos, confrontados, consolados, salvos,
libertos. Ó Deus, que o Senhor possa agir segundo a condição, a situação e a necessidade de cada pessoa. Nós queremos aqui ser abençoados pelo Senhor ainda. E por isso é que nós pedimos a graça do Senhor, a direção, a unção do Teu Santo Espírito sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Palavra de Deus ou tradição dos homens? Será que nós precisamos fazer essa escolha? Em que momento nós temos que fazer essa escolha? Quando eu converso com pessoas e as pessoas sabem que eu sou pastor, a primeira pergunta é: você é pastor de que igreja? Eu falo, sou pastor da igreja batista, sou pastor batista. E às vezes, se a pessoa é crente, é do meio evangélico, já sai a pergunta: mas batista tradicional ou batista renovado? E aí eu fico, o que eu respondo? Né? O que é uma igreja batista tradicional? E por que se faz essa diferença? Batista tradicional, batista renovado. Claro, existe a questão histórica. Nos anos 60, houve uma divisão no meio batista, por causa dessa questão. E algumas igrejas batistas estão hoje no que é chamado de Convenção Batista Nacional. De vez em quando você vê, em alguns lugares, algumas igrejas lá, o próprio título está Igreja Batista Renovada, ou Igreja Presbiteriana Renovada, ou Igreja não sei o que renovada, né? Tem várias ideias em torno do nome renovado. E aí, nesse caso, renovado quer dizer aquele que começou de novo, aquele que não ficou parado, aquele que de fato continuou, aquele que de alguma forma encontrou uma plenitude, encontrou um novo momento, um novo agir de Deus. Nesse sentido, tradicional é um termo ruim. Porque tradicional quer dizer, continua naquela mesma tradição de sempre, fazendo as mesmas coisas, sempre o mesmo jeito, e aquela forma, né, batista de ser, que alguns até brincam, né, e falam assim: olha, é mais batista do que crente. Por causa disso, mantém aquela tradição firme. Alguns batistas, aliás, acham que, de fato, os batistas são a melhor igreja, né? Há uma historinha que se conta de 3 crentes que estavam no ponto de ônibus, conversando. O ônibus estava demorando muito. E crente, quando começa a conversar, você sabe, começa a bobagem. Às vezes a conversa pode ser séria, mas a grande discussão deles era, às vezes, né? Mas a grande discussão deles era: se Jesus vivesse hoje, em qual igreja ele ficaria? E tinha um pentecostal, um metodista e um presbiteriano, e eram amigos. E cada um com seus argumentos, claro. O presbiteriano dizendo: não, Jesus seria presbiteriano, porque Jesus é o escolhido de Deus desde antes da fundação do mundo, é o predestinado de Deus, ele seria presbiteriano. O metodista dizendo: não, ele seria metodista, porque Jesus veio no meio dos pobres, se preocupou com os pobres. Ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça, então o negócio de Jesus é pobre. E o pentecostal dizia: não, Jesus seria pentecostal, porque expulsou demônios, curou enfermos. E nisso chega o batista. Quando o batista chega no ponto de ônibus, ele percebeu, conversa, não é povo nem nada, ficou na dele, quietinho lá. E o ônibus não vem, e conversa rola. O ônibus não vem, conversa rola. E os 3 perceberam, que eram amigos, inclusive o batista, por que ele não entra na conversa? Ficou quieto. E os 3 se voltaram para ele e perguntaram: e você, o que você acha? Em que igreja Jesus ficaria? E ele não teve dúvidas em responder, ele continuaria sendo batista. Tem alguns que pensam isso, né? Que batistas tradicionais que vão para o céu e tal, aquela coisa toda. E alguns até imaginam que ser batista é manter essas tradições como nós as conhecemos aqui no Brasil. Eu estive na Inglaterra, é interessante que realmente o jeito, até os cacuetes são iguais, é impressionante, em alguns lugares. Mas há vários lugares do mundo que as igrejas são diferentes. Então, quando a gente fala de igreja tradicional, por um lado, há uma crítica em relação a isso. Tradicional é frio, é uma igreja fria, uma igreja que o pessoal não dá glória a Deus, o pessoal não é espiritual, está muito preocupado com a tradição, mas batista não ora, estuda a Bíblia, é verdade, mas não ora.
E eu acho que é verdade, viu, gente? O culto de quarta-feira aqui, o último foi recorde. Eu e a Dalva. Cadê a Dalva? Ali, Dalva. Que bênção, né, Dalva? Intercedemos aqui em nome de Jesus. Culto de oração. Eu falei que ia ter oração pelos casais aqui. Eu e a Dalva. Fez frio, choveu, o povo não veio. E eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque eu orei. Junto com a Dalva. Fiquei feliz porque você não estava. Ah, é importante a sua presença. Mas Batista não ora. Quarta-feira passada eu falei, realmente. Né? Nós temos aí, as irmãs estão orando aí de terça-feira. O Mário está lá, vindo de manhã para orar. Nós temos que provar para essa gente que Batista ora sim. Né? Mas não, Batista tradicional não ora. Então eu fico bem à vontade para falar disso, irmãos, porque eu sou batista de tradição, mas já fui pentecostal. Minha esposa não me conheceu pentecostal, tá? Daquele tipo de ir para vigílias meia-noite, ficar até 6 horas da manhã, batendo, dando soco no banco ali, de oração dele, buscando a Deus. E não me arrependo disso não. Foi um tempo maravilhoso na minha vida, que Deus agiu poderosamente na minha vida. Mas essa questão de ser tradicional, não ser tradicional, mexe conosco. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto importantíssimo, porque ele levanta algumas perguntas para nós. Primeiro, o que é tradição? Porque ele está falando disso. Você viu aí que os judeus estão chegando a um momento em que Jesus está no meio dos judeus, e você percebeu que o texto fala que os judeus tinham uma prática. Em todo lugar que eles iam, eles levavam jarros com água. Em todo lugar que eles iam, qualquer lugar, eles frequentemente, o tempo todo, se lavavam as mãos. Há histórias de judeus aí incrível, que até para copiar o texto da Bíblia ele tomava banho. Para escrever o nome de Deus, ele tomava banho. Ele ia copiar o texto da Bíblia, tinha o nome de Deus lá, Javé, ele deixava em branco o nome de Deus. E para escrever o nome de Deus, ele ia lá, tomava banho, tinha uma pena especial para escrever o nome de Deus. Né? O famoso mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, levaram tão a sério que perderam o nome de Deus. A gente não sabe como que pronuncia o nome de Deus, porque eles perderam. Não é Jeová, Jeová é uma confusão de letras. Javé é uma tentativa de aproximação, mas como no hebraico não se escreve vogais, eles perderam. Ficaram com tanto medo de pronunciar que não falavam. E perderam. Não sabemos como que é exatamente se fala o nome de Deus. Então os judeus têm muitas práticas tradicionais e Jesus se depara com um grupo que faz isso. Mas se lavar as mãos aí, não é o lavar as mãos por higiene. Isso é ritual religioso. É um ritual de purificação. Então quando eles criticam os discípulos de Jesus, eles não estão criticando os discípulos de Jesus por uma questão de higiene. Não é isso. Tem que lavar a mão mesmo, viu? Direitinho. Eles estão criticando os discípulos de Jesus porque eles não estão de acordo com a tradição de lavar as mãos no sentido ritual. Tem que manter o ritual. Se não tiver o ritual, está errado. E de fato nós temos que admitir, né? Nas nossas tradições tem isso. Se não tiver hino do cantor, está errado. Se não tiver hino do hinário, está errado. Se não tiver o louvor de um jeito X ou Y, está errado. E nós vamos criando tradições na nossa maneira de ser igreja, de querer seguir a Jesus, que às vezes nós até nos perdemos. Então a primeira coisa, o que é uma tradição? Uma tradição é alguma coisa que a gente recebe do passado, que vem dos pais, que foi nos transmitido. Nesse sentido, até o Evangelho é uma tradição, sabia disso? Coloca aqui para mim, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos achar um versículo que o apóstolo Paulo diz que os tessalonicenses fazem bem em guardar as tradições que Paulo passou a eles. Encontrou aí? 2 Tessalonicenses 2,15. Olha lá. O Davi é rápido pra caramba, viu? Irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Que tradições são essas? Se você ler a 2 Tessalonicenses, você vai descobrir que Paulo está falando do Evangelho. Do Evangelho. O Evangelho, nesse sentido, é uma tradição. Porque nós estamos aqui por quê? Porque alguém pregou o Evangelho para nós. Por que essa pessoa pregou o Evangelho para nós? Porque alguém pregou para ela. Por que aquela pessoa pregou o Evangelho para essa pessoa que pregou para nós? Porque alguém lá atrás pregou para ela.
E vai assim até chegar aos apóstolos, a Jesus. É uma tradição que foi passada de tempos em tempos e que chegou a nós. E que não é só uma palavra, não é só um costume, mas é mais do que isso. O Evangelho para nós não é um mero receber de certos costumes, certas maneiras de ser, mas nós entendemos que o Evangelho impacta a vida. Tem um elemento a mais aí, que é a atuação do Espírito Santo ainda hoje. E não só nos ajuda a compreender e absorver o que é o Evangelho, mas também a viver o que é o Evangelho. O Evangelho é uma tradição, mas costumes e hábitos também são tradição. Nós temos muita coisa aqui em nossa igreja que é tradição. Por exemplo, bancos. Em Jundiaí nós temos que vender os bancos. Temos que demolir o templo. E tinha bancos como esse aqui. E foi necessário vender, porque nós somos uma escola, nós tínhamos que fazer, montar e desmontar, e tínhamos que comprar cadeira. Teve gente que olhou torto. Pastor, esse banco aqui é o banco da minha família. Foi o meu tataravô que ajudou a comprar esse banco. Eu falei, mas meu irmão, o tempo está rachando. Nós vamos vender o banco, porque não dá para carregar o banco lá na escola. E quem senta em banco, senta em cadeira. O que é mais importante? É o banco ou as pessoas? Ou a igreja continuar? A igreja. Foi difícil. A irmã Zeladora não quis me contar, eu não quis nem saber. Mas segundo ela, teve gente que até chorou lá. Teve gente que chorou, meu banquinho, meu tataravô e tal. As tradições precisam ser respeitadas. São costumes que a gente tem. E aliás, eu estou contando assim para os irmãos, mas eu quero dizer que lá em Jundiaí isso foi feito com muito cuidado, com maior respeito às pessoas. Porque por outro lado, irmãos, tem valor isso. A pessoa fala assim, foi o meu tataravô, mas o tataravô dela realmente estava ali na igreja, eu tenho aquela memória, aquela lembrança. Isso não é sem valor. Isso tem um valor. O que eu quis dizer para eles foi o seguinte, eu reconheço que esses bancos aqui trazem uma memória importante. Mas naquele momento, havia algo que era mais importante do que aqueles bancos. E era manter a igreja e começar um novo momento na igreja. Nós temos, por exemplo, algumas tradições muito boas. A escola bíblica dominical é uma tradição. Sabe quando começou a escola bíblica dominical? Não foi com Jesus, não foi com João Batista. Não. Foi no século XIX. Um homem chamado William Bolt teve a ideia de evangelizar crianças e alfabetizá-las ao mesmo tempo através da Bíblia. E ele criou uma escola na igreja, que era uma escola de alfabetização. Depois a escola dominical se tornou um instrumento de evangelização. Por exemplo, a primeira igreja batista de Dallas, na década de 20 e 30 do século passado, chegou a 25 mil membros. E o grande trabalho daquela igreja era escola bíblica dominical. É um instrumento de evangelização. Hoje a gente não fala da escola dominical como instrumento de evangelização. A gente fala de instrução, de edificação, de aprender a Bíblia. Está errado? Não. É uma excelente tradição. Vamos jogar fora? Não necessariamente. Mas se surgir uma coisa melhor, que abençoa mais, não há porquê a gente manter uma coisa que por alguma razão não funciona mais. Eu amo a escola dominical porque aprendi o Salmo 23, aprendi muita coisa na escola bíblica dominical. É um instrumento, é uma tradição, mas que poderá, com o tempo, desaparecer. E se desaparecer, não fica assustado, porque não está desaparecendo a igreja, não está desaparecendo o evangelho, está desaparecendo uma tradição. Vou dizer uma coisa para os irmãos: tradições morrem. Morrem. A vida é assim. Você, por exemplo, não se veste mais como vestia o seu tataravô. Tem foto lá na sua casa? Observa lá como era o seu tataravô. Lembra lá? Chapeuzinho, bengalinha, terninho, lembra? Aquele cabelinho, né? Com brilhantina. Agora falei sério. Brilhantina e tal. Alguém usa brilhantina? Olha o meu menino, como é que está aqui, já foi. Viu o cabelo dele? Está arrepiado, gel e tal. Isso aqui agora. Algum tempo atrás o negócio era cabelinho lisinho e tal. A gente não faz mais isso. Você não vive mais como vivia o seu avô. Há um pastor contou um testemunho certa vez, pastor Batista, falando da experiência dele, de que ele estava ainda novo, pastoreando uma igreja, e ele estava querendo, aquele afã de fazer o melhor para a igreja,
começou a mexer com algumas coisas na igreja, mudar algumas coisas. E aí um irmão lá mais antigo da igreja chegou para ele, né, no final do culto, aquela igreja batista tradicional. Aqui eu não faço isso, não é por nenhuma razão, não. Acho até legal fazer, mas aquela coisa do pastor ficar lá na porta, né, cumprimentando membro por membro, quando sai e tal. Uma tradição batista boa, aliás. Boa, porque você vai cumprimentando, sabe quem está, quem não está. E nessa hora, às vezes você ouve algumas coisas, o pastor ouve alguma coisa, né? E esse irmão chegou para o pastor para dar uma espetadinha e falou para ele: não se fazem mais pastores como antigamente. E ele não sabia, na hora ele não soube o que responder. Ficou meio assim. Depois, pensando com seus botões e tal, ele chegou à seguinte conclusão: não se fazem pastores, não se fazem mais pastores como antigamente, porque não se fazem mais pastores para antigamente. Certo? Nós estamos em outro tempo, em outro momento. Então, tradições e costumes mudam. São diferentes, inclusive, de igreja para igreja. Aqui, por exemplo, de casa para casa. Né? Eu já contei para os irmãos aqui, eu e minha esposa, por exemplo, temos famílias muito diferentes. Eu não sei como eles conseguem, gente, mas na casa da minha esposa lá, o pessoal fica, vou contar, viu? Na frente da televisão ligada, todo mundo conversando ao mesmo tempo. E se você desligar a televisão, eles ficam bravos. E se você perguntar o que está acontecendo na televisão, eles sabem. Na casa do meu pai não era assim, não. A hora de ver a televisão, fica todo mundo quietinho. Está acontecendo uma coisa hoje, ó, para, estamos vendo a televisão. Assim, diferente. Então os costumes são diferentes de igreja para igreja. Por exemplo, nós temos uma igreja aqui, que já estava, Igreja Batista de Uti, tem um pessoal chegando aqui e vem de uma outra igreja. Certamente há costumes diferentes. Há tradições diferentes aqui que estão se encontrando. Eu, os pastores, os irmãos, são tradições, costumes, modos de ver o Evangelho e a nossa fé que são diferentes. E nós precisamos levar isso em consideração. Só que o texto que nós acabamos de ler, você vai observar que o grande problema não é a tradição em si. É o fato de Jesus dizer aqui que eles anulam a palavra de Deus por causa da tradição. Então, ouça bem o que eu vou dizer. Tradição nenhuma é má ou ruim. É má, ruim ou boa. Nenhuma. Tradição é um costume, é um jeito de ser. Não é bom nem ruim. Agora, o problema é quando, em nome de uma tradição, nós anulamos a palavra de Deus. Aí é um problema. Quando é que isso acontece? Quando é que acontece de uma tradição anular a palavra de Deus? Eu quero pensar junto com os irmãos a partir do que esse texto tem, para tentarmos avançar um pouquinho hoje aqui sobre esse assunto. Né? Palavra de Deus ou tradição dos homens? Eu já respondi um pouquinho essa pergunta dizendo que essas coisas não precisam, você não precisa fazer uma escolha entre as duas necessariamente. Você pode ter a palavra de Deus e pode ter a tradição dos homens, desde que a tradição dos homens não anule valores do Evangelho. Tá? Agora, quando é que isso acontece? Em primeiro lugar, é quando um princípio maior é anulado em nome de um princípio menor. Jesus dá um exemplo aqui. Versículo 10. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, olha, presta atenção: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderíeis aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu próprio pai ou por sua própria mãe. O que está acontecendo aqui? Gente que, em nome da fé, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, abandona os próprios familiares. Não faz o que tem que fazer com os próprios familiares. 1 Timóteo diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus e os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Que coisa!
Observe aqui que abandonar valores do Evangelho, isso pode acontecer em nome do Evangelho. A pessoa abandona o pai e a mãe, tem que cuidar do pai e da mãe, gastar dinheiro com o pai e a mãe, e falar assim: não, o meu dinheiro será uma oferta ao Senhor quando eu morrer. Eu estou guardando tudo aqui, que é para depositar lá no templo. Esperto, né? Judeu muito esperto isso, né? Eu estou guardando esse dinheiro aqui, que é de Deus. O dinheiro é de Deus. Então eu não posso ajudar meu pai e minha mãe. É de Deus. O que eu tenho é de Deus. Eu não posso ajudar o meu familiar que está em dificuldade. Eu não posso ajudar o irmão que está em dificuldade. Tem uma historinha que contam também de um pastor e um rabino que se encontraram numa festa de casamento. O pastor e o rabino, provavelmente conhecidos dos noivos, se encontraram ali. O pastor e o rabino se encontram para conversar sobre o quê? Um para casa do outro. Começaram a conversar lá, o assunto, falando da fé, da religião, como que era, como que não era. E o pastor saiu com o assunto, né, para o rabino. Aliás, o rabino saiu com o assunto para o pastor, né, porque dízimo é o primeiro nome que vem, o pessoal fala, né, que é dízimo. O rabino perguntou: como é que vocês fazem lá? Como é que é esse negócio de dízimo lá? O pastor falou: não, dízimo é um momento especial na igreja, né? A gente tem um momento do culto, a gente ora pelas pessoas, as pessoas vão lá, depositam o seu dízimo, fazem direitinho, como diz lá a Bíblia. Ah, que bom, tá. E lá na sinagoga, como é que vocês fazem? Ah, lá é assim, a gente joga o dinheiro para cima, que Deus quer até dele que cair nosso. Judeu esperto, né? Tem muito crente esperto também. Em nome de Deus, abandona valores do Evangelho. Tá? Valores do Evangelho. Eu vou falar uma coisa para você. Não abandone a sua família, mesmo não crentes, por causa do Evangelho. Não faça isso. Não faça isso. Pelo contrário, redobre a sua atenção, o seu amor, a sua presença, a sua dedicação. Faça isso. Eu sei que há alguns limites. Eu já tive pessoas, novas crentes, que me procuram e falam: pastor, mas meus parentes sabem que eu sou crente, na hora do culto eles vão lá. Se começar isso a acontecer insistentemente, você fala: tá bom, vocês sabem que eu vou no culto, vão comigo. Ou então fiquem à vontade, a geladeira está aí, está tudo aí, eu vou no culto, volto daqui a pouco. Mas trata com amor, com carinho. Eu tive um irmão lá em Jundiaí, que ele tinha muita dificuldade, porque ele foi alcoólatra, quer dizer, não foi alcoólatra, não existe ex-alcoólatra, né, pastor? Ele, na verdade, foi uma pessoa dominada pelo álcool durante muito tempo. Mas aí se converteu ao Evangelho, se recuperou, reconquistou a família, começou a trabalhar, comprou sua própria casa, seu próprio carrinho. E a grande dificuldade dele é se reunir com a família. Por quê? Porque os familiares, quando se reuniam, bebiam. Ele falou: pastor, eu tenho muita dificuldade. Eu falei: irmão, faz um esforço. Faz um esforço. Se você sentir que não dá, cai fora, porque você já foi uma pessoa dominada pelo álcool. Se você sentir que não dá, cai fora. Mas não os despreze por isso. Então explica para eles: eu não consigo, não faz bem para mim, vocês me desculpem, mas eu não consigo ficar, porque se eu ficar, eu já fui muito dominado pelo álcool, não quero fazer nenhum julgamento sobre vocês, mas eu não posso ficar. Mas não abandone os seus familiares por causa do Evangelho. Quando uma tradição anula a palavra de Deus, segundo lugar, quando a tradição permanece, mas o coração está longe. A crítica do profeta Isaías ao povo de Israel, que Jesus repete aqui, é exatamente esta: ficou o ritual, mas o coração já não dá mais. Tem algum problema com o ritual? Não. Como eu disse, o ritual é neutro, ele pode ser bom. Os rituais são importantes, eles fazem parte da vida. Em qualquer lugar terá ritual. Você pode renovar a igreja, vai ter um outro ritual, mas é ritual também. Porque ritual é o quê? Uma coisa que você faz sempre. E a vida, preste atenção no que eu vou dizer agora. A vida é feita de hábitos. Sejam eles bons ou maus. Você tem hábitos todo dia, isso é um ritual. Você escova o dente todo dia, não é? Espera. Você lava o rosto todo dia de manhã. Você toma café, almoça, janta, né? E você tem também os rituais particulares, seus, pessoais. Você faz sempre. Todo dia você tem um jeitinho lá, alguns põem pijaminha, né, e tal, faz um ritual para ele e tal, outro não usa pijama. Cada um tem um jeito, mas você tem o seu ritualzinho, porque a nossa vida é feita disso. Agora o problema, gente, é quando tem ritual e não tem coração. É isso que Jesus está falando. Esse povo
Olha Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Há uma definição sobre tradição que eu gosto muito, que diz o seguinte: tradição é a fé viva dos que morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Esse é o problema da tradição. Se tradição é a fé viva dos que morreram, a gente tem que dizer amém. Aleluia. Quando os nossos pais, nossos antepassados, deixaram para nós um modelo de fé, embora eles tiveram uma tradição que passaram para nós, mas essa tradição que eu recebi é a fé viva daqueles que já morreram, amém. Mas se nós estamos no tradicionalismo, que é um ritual, mas é uma fé morta de quem está vivo, então é um problema. E é isso que o texto está dizendo. Esse povo me honra com os lábios. Veja bem, tem ritual, tem culto, tem louvor, tem adoração, tem fala, tem canto, mas não tem coração. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estou falando alguma novidade? Então, use o ritual para se perguntar até que ponto o coração está envolvido. Eu penso que todos nós, em alguma medida, teremos momentos em que vamos estar no ritual, mas por alguma razão, pela fraqueza humana, pelos limites humanos, pela nossa própria condição humana, há momentos em que você parece que não vai. Então você cumpre o ritual, mas o coração não está ali. O problema, gente, é quando isso é o normal. O problema não é quando você, uma vez ou outra, acontece uma situação, você vai no culto, está na sua igreja, está num momento que não está legal, e que não foi legal para você. O problema é quando é sempre assim. O problema é quando você já se acostumou com o ritual, mas não vibra mais. Não tem vibração, o coração não está lá, não tem quebrantamento, não tem expectativa, não tem aquela expectativa de que o Espírito Santo vai agir, vai me abençoar, não tem coração quebrantado diante de Deus, não tem arrependimento, não tem impacto da palavra. Por exemplo, quando você sai do culto, qual é a conversa? Poxa, o culto de hoje Deus falou comigo, foi bênção. Foi assim, assim, assim. Ou será que a conversa é: ó, você viu a irmãzinha lá, o vestido que ela está? Vestido novo. Ou será que ela comprou? Você viu lá o pastor, como é que ele estava hoje? Mesmo terninho de sempre. Nunca muda aquele terno. Uma vez falaram para mim, uma irmãzinha, fui fazer um casamento, porque eu vou ver sempre de preto, viu, gente? É isso aí. Pois é, essas coisas acontecem. Mas meu irmão uma vez falou para mim: eu gosto muito de roupa preta, perceberam? E houve um tempo que eu tinha um terninho, e era aquele terninho, eu gostava dele muito mesmo. E a irmãzinha veio falar para mim, para casa de volta: pastor, você vai fazer meu casamento com aquele velho terninho seu? Então é isso. Essas coisas acontecem. Quando o coração não está, tem problema. Ou é a conversa sua depois do culto? Tudo bem, gente, ó. Não estou dizendo que é errado você ter esse tipo de conversa do dia a dia. Mas se é só isso, não tem mais nada, aí está pronto. Se você só conversa sobre a roupa da irmã, sobre como foi o comportamento do pastor, sobre o outro irmão lá que é esquisito, o outro que é não sei o que, o outro tem o cabelo não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas nunca tem uma conversa sobre: olha, tudo foi bênção, Deus falou comigo. Nunca, essa conversa nunca aparece, então alguma coisa errada. É aí que nós nos pegamos, eu também. Então veja bem, a tradição anula a palavra de Deus quando há ritual, mas não há coração. E por último, eu quero fazer uma outra pergunta: você está sujo ou está limpo? Porque a grande questão aqui dos fariseus com Jesus é: eles não obedecem à tradição porque eles não se purificam. Para os judeus isso era muito importante, lavar as mãos. Não era uma coisa de higiene, mas era um sinal de que eles estavam se purificando do contato com os não-judeus, com os gentios. Para eles, gentios era gentalha. Então esse contato tinha que ser purificado. Não podia pôr a mão, não podia comer junto.
Porque judeu é povo de Deus, gentil é gentalha. Entendeu? Então por que vocês não fazem isso? E Jesus diz o seguinte: olha, o que contamina não é o que come, o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. E aí Jesus dá um critério aqui. Os discípulos querem perguntar para Jesus: Senhor, qual é o sentido dessa parábola? Jesus responde, olha lá, versículo 18. E ele disse assim: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Nenhum tipo de alimento. Não há alimento puro ou impuro no sentido da fé, no sentido religioso. Não. Há alimento que faz bem, alimento que faz mal. Tudo bem, né, pastor Camilo? Colocaram os limites lá para o pastor. Tem alimento que tem hora que o médico fala para você que não pode comer, você tem que aceitar, né? Não faz bem para o corpo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que frequentemente cita, eu vejo isso até na internet. Ah, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Então você não pode comprometer o seu corpo com essas coisas. Gente, bobagem. Quando a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo, é no sentido moral. O contexto é sempre moral, como aqui. Você vai ver. Não é o tipo de adorno que você usa. Não é o tipo de roupa que você usa. Não é o tipo de comida que você come ou deixa de comer que vai afastar você de Deus. Pode ser que faça mal, mas não tem nada a ver com a sua relação com Deus. E não é no sentido de preservação meramente física do corpo. Não há esse conceito aí no Novo Testamento. Quando o texto diz que nós somos templo do Espírito Santo, sempre o contexto é relacionado com aquilo que Jesus está falando aqui. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que sai? Tem uma lista aí. Maus pensamentos, adultérios, prostituições, na minha versão, homicídio, furto, avareza, maldades, engano, dissoluções ou devassidão, inveja, blasfêmia ou calúnia, soberba, descontrole. A minha Bíblia traduz como loucura, mas perdeu o controle, dá chilique. São estas coisas, diz Jesus, que contaminam. Estas coisas que de fato contaminam. Maus pensamentos. Quando você permite, há uma tradução antiga que chama de maquinação. Eu gosto dessa tradução. O que é maquinação? É aquele planejamento mental, né? Ela vai ver só. Vai chegar a tua hora, filho, né? Você começa a planejar como é que você vai dar o troco. Isso é maquinação para prejudicar o outro. Adultério. Quando você trai a pessoa amada. Prostituição. A palavra minha tradução é prostituição na NVI, por exemplo, está relações sexuais ilícitas, que é, na verdade, a prática sexual que desconsidera o casamento, o amor, o respeito pela outra pessoa. É esse sexismo que nós temos aí na nossa sociedade, tudo centrado no sexo, mas que não leva em consideração a pessoa como tal. Homicídio. Nós já vimos aqui vontade de matar também, vale. Não é só matar. Jesus disse que se você teve vontade de matar, você já matou. Lembra? Já falei aqui. Furto, roubo. E não é só coisa grande, não, é coisa pequena também. Roubar pequenas coisas. Avareza. O que é avareza? Quando você sabe aquela coisa do camarada? Que alguns são tão seguros, né? Que o cara consegue mergulhar numa piscina de 150 metros, aí do outro lado, o comprimido aqui e o comprimido não dissolve. O cara é mão fechada que não sai nada. Né? Avarento é aquele camarada que acha que vai ficar rico por cada moedinha que ele economizou e quis ajudar o outro. Maldades, engano. Quando você fala uma coisa para a pessoa, mas na sua mente tem outra coisa. Você está enganando, está dando o golpe. Dissoluções, que palavrão, né? Devassidão, uma palavra ruim aqui, as traduções, mas sabe o que é isso? Falta de vergonha na cara. Quando uma pessoa perde completamente a noção de que o que ele faz vai prejudicar pessoas que ele ama. Eu li essa semana uma história de muito interessante, de um queniano, campeão daquelas maratonas, né? Numa dessas corridas,
esse queniano estava chegando, ganhando, tranquilo, porque ele era já tricampeão daquela modalidade. E aí ele se confundiu com a sinalização, pensou que já tinha chegado ao fim, cruzado a linha, e começou a posar para a foto. Esqueceu, e não percebeu, que não tinha chegado ainda, não tinha ganho ainda. E atrás dele, em segundo lugar, vinha um espanhol, que ia ganhar em segundo lugar, se ele tivesse percebido, e quando chegou na hora, ele chamou a atenção do queniano e falou: "Ô, vai!" E ele não entendeu o que estava acontecendo, ele falou: "Vai embora, você tem que passar lá." E o espanhol, que estava em segundo lugar, em vez de ganhar a corrida, alertou o queniano de que ele tinha que ganhar a corrida. Aí todo mundo ficou espantado com aquilo, com esse fair play, né? Como é que pode? Ele podia ter ganho a corrida. O problema foi do camarada que não viu a sinalização. E aí quando os repórteres foram perguntar para ele: "Escuta, o que aconteceu?" Ele fala: "Aconteceu o quê?" Ele não percebeu que ele tinha feito assim, que era nada tão extraordinário, era normal. Mas o que aconteceu? Você deixou ele ganhar? Não, não deixei ele ganhar. Ele ia ganhar de qualquer jeito, ele é melhor. Ele é o melhor. E aí que veio uma coisa fantástica. E o repórter perguntou: "Mas por que você fez isso? Se você tivesse ganho, tivesse passado, teria sido legítima a sua vitória. Porque está na regra, você não trapaceou, não fez nada." E ele falou assim: "Mas o que eu vou dizer para minha mãe lá em casa? Ganhar desse jeito, o que eu vou dizer para minha mãe lá em casa?" É isso. Pessoa sem vergonha na cara é aquela pessoa que não está mais preocupada em machucar quem ama. Faz qualquer coisa, não tem mais limite. Chega a um extremo que é isso aí. Não está nem preocupado, não tem vergonha do que faz. Ter vergonha é muito bom. Mas tem gente que não tem vergonha nenhuma das coisas erradas que faz. É disso que está falando aqui. Inveja. Os irmãos prosperam e você fica com inveja. Você viu aquela propagandazinha do novo carro da Fiat? Com o vizinho lá jogando água no carro, vizinho? Tá vendo? Quando eu compro, como é que é o nome do Fiat lá? O Palio, não sei o que, o novo aí. O que é que o meu vizinho pensa? Então o vizinho vai jogando água. Isso aí a gente faz, né? Tomara que quer, tomara que se dê mal. Inveja. Aqui fala, soberbo, é o contrário. Fica cheio de si, fica orgulhoso, porque cresceu na vida. O cara está lá em cima, o cara é, né, por cima da carne seca. Se desenvolveu na vida, então fica soberbo, orgulhoso. O 1 João diz que só tem 3 coisas na vida, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A soberba que vem pelos bens materiais que a gente tem, pelas conquistas que você tem nesse mundo. Você fica soberbo e começa a olhar os outros de cima para baixo. Soberba, descontrole, procura, o famoso chilique, né? Pessoa que dá show e tal. Essas coisas de Jesus contaminam. Para encerrar, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui por que o Evangelho é necessário. Sabe por quê? Porque eu tenho que admitir que eu estou aí dentro. De alguma forma. Ninguém escapa dessa lista. Eu penso que ninguém aqui. Nenhum de nós escapa completamente dessa lista. Pode ser que algumas coisas aqui batem na trave, pode ser que algumas coisas aqui você está meio ali, mas em algum lugar aqui você vai dizer: não, realmente, isso aqui é a natureza humana. É isso que contamina. Contamina. Porque é isso que sai de nós. Porque esses são os monstros que nós carregamos. Porque isso é a herança que nós temos, que se chama pecado na Bíblia, que está presente em todos nós. Em todos nós. É por causa disso que Jesus morreu. Então, palavra de Deus ou tradição dos homens? Depende. Se a tradição, ela mantém o ritual, mas o coração está longe, tem mãos lavadas, tem jarros bonitos, rituais bonitos, tem instrumentos maravilhosos, todos os paramentos, toda a parafernália. Numa igreja, o nome mais correto seria paracelnália, né? Porque no inferno eles chamam. Então, toda a paracelnália, vamos dizer assim, né? Tudo aqui maravilhoso, instrumento de primeira, bonitinho, o ritual está preparado, mas o coração está longe. E na verdade, embora tenha tudo isso aqui, essas coisas estão muito presentes no dia a dia, estão dominando. Essas coisas nos bastidores é o que realmente aparece. É a traição,
É gente que está no culto, mas na verdade o pensamento está todo poluído, com um monte de besteira na cabeça, fica na internet vendo só besteira. É gente que está com vontade de matar o chefe, matar a esposa, matar o marido. É gente que está disposto a um atozinho desonesto para levar vantagem. Não tem problema nenhum. É gente que está disposto a mentir, a enganar. Faz negócio com o irmão, mas dá prejuízo para o irmão. É gente que não tem mais vergonha de fazer coisa errada. Ser evangélico hoje é chique. Não tem problema. É gente que não aguenta ver a pessoa do seu lado, seu irmão de carne, seu irmão na carne, seu parente, pessoa lá na sua casa. Você não suporta a ideia de que ele prosperou, ela prosperou e você não. De que ele ou ela se deu bem na profissão, mas você ficou para trás. E que em alguma situação da vida, seu irmão, a sua irmã, cresceu e você ficou para trás. E essa ideia você não suporta, você se rói por dentro por causa disso. Soberba. Você hoje é a pessoa, a tua família depende de você. Você está por cima. Então você trata todo mundo de cima para baixo. E descontrole. Como você está por cima, como você tem situação, você pode dar show, você pode ofender. Aí eu sou assim mesmo. E às vezes até justifica, né? Eu sou sincero mesmo. Derruba a pessoa, joga no chão, fala um monte de coisa, ofende de todo jeito, fala, eu sou sincero mesmo. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que estou aí dentro. Eu não falo. Então, essa palavra aí é para mim. É para nós. É nessa palavra que nós entendemos o Evangelho. É por isso que Jesus veio. É por isso que ele disse, eu não vim buscar os sãos. Aqueles que pensam que não tem doença, mas tem. Sabe? É uma pessoa que não admite que está doente, mas está. Muitas vezes somos assim. Estamos profundamente doentes, mas não admitimos. Nós mantemos o ritual. O ritual está bom. As talhas estão aí, a água está aí, nós estamos fazendo as purificações requeridas, então está tudo certo. Jesus diz, não está tudo certo porque Deus conhece o coração. E esse povo me honra com seus lábios. Tem louvor, tem adoração, tem culto, tem ritual. Mas o coração está.